Jesus é o Senhor? Amém. Bom, o tema dessa semana é de tema geral. Virei como ladrão. Quando? Ela esqueceu de completar. Virei como ladrão de noite. O que você consegue raciocinar quando você dorme? Meia-noite, você está dormindo, tranquilo. Alguns com a pança cheia de... Não é o nosso caso, eu espero. Cheia de cachaça, droga, perturbação. O que você está esperando nessa hora que você está dormindo? Brigado com a esposa, com os filhos, colega de trabalho. Nessa hora, ele está esperando o que mesmo? Ele disse que vai vir de noite como? Virei de noite, falando completo para mim aqui, virei de noite como ladrão. Engraçado, quem já foi roubado aqui? Alguém aqui já foi roubado? Com arma na cabeça? Mas o ladrão não avisou? Não, eu vou te roubar agora, se prepara. Aí você corria. Mas ele chega de surpresa. O Senhor diz ali que ele vai vir como ladrão. Não é o meio-dia, de noite. De noite significa quando você menos espera. Pode ser qualquer hora, não é só de noite. Mas é quando você menos espera. Não está preparado. Não está atento. Como diz o provérbio mundano, não está ligado. Esse som fez barulho porque estava ligado. Se você entrar na sua casa, por mais que você tenha energia, se você não ligar a energia, você não vai ter luz. Então você precisa tomar atitude de ligar a tomar. Amém? Então quando ele diz virei como ladrão de noite, vigie. Alguém aqui eu acredito que nunca trabalhou de vigia. Mas o vigia, ele tem a obrigação de vigiar, de estar atento. Aquilo que você não vê, o vigia tem que ver. O vigia no banco, o vigia que está lá naquele posto da Saneago, que muito poucas pessoas conhecem. Ele está atento ali dia e noite para não roubar a bomba, para não roubar material. Ele está vigiando. E ele fala aqui, santifique-se. Vigie, santifique-se. E não se deixe enganar. Porque sabe quem engana você mesmo? Sabe quem engana você? É você mesmo. De achar que está certo. De achar que não precisa de ensinamento nenhum. De achar que eu posso levar a vida que eu quero, como eu quero. E fazer do jeito que eu pretendo fazer. E não é bem assim. Nós temos alguém que governa essa terra. E esse alguém chama-se Jesus. Amém. Esse alguém domina cada um de nós. Ele tem comando sobre nós como se fosse matar um mosquitinho. Nem precisa disso. Ele tem o comando sobre sua vida, sobre a minha vida, sobre a sua história, sobre a minha história. Nessa manhã, o título da mensagem da semana é: de nós repercute a palavra do Senhor. O que significa, irmão, repercutir? Você já viu algum caso de repercussão nacional? Recentemente? Alguma coisa que a mídia massificou, bateu no assunto? Você já viu falar? Ou não viram? A prisão do Maduro repercutiu no Brasil e no mundo? Sim, e muitos ficaram com medo, né? Estão preocupados, porque... Então, como tem repercutido a palavra do Senhor da sua boca para as pessoas? Como é que as pessoas te veem como cristão? Como é que você se vê como cristão? Se olhando no espelho e falando, eu sou tão devedor, Senhor. Eu devo muito, eu preciso melhorar muito. 1 Tessalonicenses 1, 7, 8, dado 6, o 7, 8, ele discorre um ponto importante, mostrando que alguns modelos da Bíblia, qual foi o maior modelo que a Bíblia já deixou? Senhor Jesus. Jesus foi o modelo, irmão. Por onde ele passava, ele levava suprimento, ele levava vida, ele levava cura, ele levava esperança, ele levava tudo que as pessoas necessitavam. Ele pregava nas aldeias, ele pregava na cidade, ele pregava no campo, ele não tinha local para pregar. Certa vez um leproso chegou perto dele,
As pessoas corriam do leproso, mas o leproso chegou perto dele e ele perguntou: o que você quer? Ele falou: eu quero ser curado. Então fique limpo, agora. O cego chegou perto dele: o que você quer? Eu quero ser curado. Então está curado. E o que você quer nesta manhã? De verdade, não precisa falar para mim. Fale para o Senhor no seu interior. O que está afligindo a tua vida? O que está enchendo o teu coração? O que está ocupando o lugar do Senhor na sua vida? O que está te deixando sem dormir? O que está levando você a não valorizar mais a leitura da Bíblia? O que está levando você a preencher espaços que são fúteis no lugar do Senhor? O que realmente está ocupando o teu espaço de vida? Quais as suas prioridades? O que você tem visto como mais importante na sua vida? É o salário que você tem? É a casa que você mora? É a sua saúde? É a sua influência? É a sua amizade com as pessoas? Que você faz um telefonema e tudo muda? O que você tem feito de melhor para a palavra de Deus repercutir em você? O que diz esse versículo? 1 Tessalonicenses, se você puder postar aí para os irmãos, Orlando. 6, 7 e 8. Quando nós observamos o que o Senhor quer de cada um de nós, irmão, nós vamos passar a ter postura diferente. 1 Tessalonicenses 1, 6, 7, 8. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Quem você costuma imitar, irmão? Paulo disse: sede meus imitadores. Paulo não fazia os outros rir contando piada. Paulo não fazia os outros rir influenciando na internet. Cristo nós temos que ser imitadores do Senhor. Amém. Aonde você chega, você consegue imitar quem? Quem você consegue levar quando você entra num ambiente? Você consegue levar a palavra? Ou você consegue levar outras coisas que contaminam as pessoas? O que nós levamos de fato na nossa essência? Quando você chega num ambiente, como é que as pessoas se comportam? Meu Deus, chegou o fofoqueiro. Meu Deus, chegou o cara que tira a paz de todo mundo. Meu Deus, chegou o cara que não paga para ninguém. Meu Deus, chegou aquele mentiroso. Irmão, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Qual é a função da luz? É dar claridade onde tem trevas. Qual é a função do sal? É dar sabor onde nada mais presta. Talvez a sua vida não tenha muito sabor, mas você é sal. Quando você compra uma carne, o boi está vivo, matou o boi, tirou a carne, ele precisa automaticamente ir para um lugar refrigerado, porque do contrário vai morrer, vai acabar, vai criar bicho. Quando você se afasta do Senhor, você é como aquela carne que foi tirada daquele boi. Automaticamente você vai morrer, irmão, vai ficar fraco. Não vai ter força para invocar o Senhor, não vai ter força para ler a Bíblia, não vai ter força para vigiar, não vai ter força para observar que palavra eu devo falar e quando eu devo falar. Nós sabemos que dentro de nós está cheio de coisa negativa. É só alguém pisar no seu pé que você sabe. Essa semana passou uma reportagem de um cara batendo na cara do Senhor, que abusou da criança lá, fez um monte de coisa negativa. Abusar que eu me refiro não é sexualmente. O delegado chorou. O Brasil ficou indignado. Se aquilo acontecer com o teu filho, o que você é capaz de fazer? Dentro de você, você fala: eu mato. Eu mato, é meu filho. Mas é o primeiro sentimento que vem de ser humano com seu neto. O que você faria numa situação daquela? Talvez nada. Talvez a gente não passe de um covarde. Na hora do bicho pegar, a gente fala: eu era pior do que ele. Mas na hora de falar nas redes sociais, as pessoas são pior que lampião. Eu vejo um grupo que eu participo do Morada, todo mundo, cara, eu mato, eu arranco os olhos. Aí daqui a pouco está no fórum respondendo. Porque rede social não é terra de ninguém, tem limite. Você fala, você responde.
Você vai lá responder. Aí lá você pede desculpa. Não, foi no calor da emoção. Eu estava nervoso. Irmão, olha só. Porque nosso evangelho, com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em que meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste, versículo 7, modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé, para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A igreja em Tessalônica era uma igreja que passava por muita dificuldade, inveja, ambição, pessoas querendo a cabeça de Paulo. Paulo teve que fugir de noite, teve que se esconder, teve que ir para outro lugar, mas ele deixou um grupo de pessoas ali, fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder. Nós sabemos aqui, irmão, que cada um de nós temos uma tribulação diferente, temos uma história, seja ela financeira, seja saúde, seja família, seja problema com o filho. Não tem ninguém nessa terra que esteja isento de ter problema. Todos nós temos problema. Mas a igreja na Macedônia, ela é uma igreja que estava passando por muita tribulação. Mas ela tinha coisa chamada alegria do Espírito Santo. Tinha algo que alegrava aquela igreja, irmão. Tinha algo que deixava a igreja feliz. Por mais que chegasse a hora do almoço e não tivesse o que comer, por mais que você chegasse em casa e sua luz estivesse cortada, por mais que você tivesse uma ordem de despejo, por mais que você tivesse todo mundo falando mal de você, mas você tinha a alegria do Espírito Santo. Irmão, nós precisamos ter a alegria do Senhor dentro de nós. Essa alegria tem que repercutir em nós. Aonde você chega, as pessoas têm inveja de você. Mas por quê? Você não é rico, você não é nenhum padrão de beleza internacional, mas você é bonito, graças a Deus. Mas a pessoa tem inveja de você por qual motivo? Por causa da alegria do Espírito Santo. Por mais que você esteja em plena pobreza, por mais que você esteja com dificuldade financeira, com problemas diversos na tua vida, mas você é uma pessoa alegre. Você é uma pessoa que invoca o Senhor. Você é uma pessoa que canta hino no meio de tribulação. E a pessoa fala: como é que consegue andar de muleta, andar na cadeira de roda e não consegue ser alegre? É porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Isso te alegra, isso me alegra, isso nos fortalece, isso nos dá coragem para caminhar, para ler, para invocar. Irmão, quando o Senhor diz: virei como ladrão, isso que o irmão falou aqui, não dá para a gente discutir. Sempre que eu falo, eu lembro do meu pai, que vai fazer 1 ano já, né? A irmã recentemente perdeu sua irmã. E você tem um dado aqui muito, muito assustador, se você não sabe. Eu comecei a mensagem, está indo para quase 10 minutos. E eu vou dizer para você não tem ideia quantas pessoas já morreram nesse período, no mundo. Morre 7.300 pessoas por hora no mundo. 170, 180 mil pessoas por dia. Aí você diz assim: mas graças a Deus que eu estou sendo salvo. O teu vizinho morre, tu fica. O nosso dia vai chegar. O nosso dia vai chegar. E eu espero em Deus que dê tempo para a gente se arrepender, dê tempo para a gente crescer, dê tempo para a gente conhecer a palavra, dê tempo para a gente se encontrar com o Senhor e não ter muita justificativa, porque não vai ter justificativa. A Bíblia diz que porque importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para ser julgados segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tudo que você fez, um dia você vai dar conta, você vai ter que prestar conta. Mas eu fiz escondido, ninguém sabe. Você vai ter que prestar conta. Se não for aqui, vai ser no tribunal de Cristo. E é melhor ser aqui. É melhor ser aqui, subir mais limpo, né? Então o Senhor Jesus, Ele tem dado para nós muitas oportunidades. E uma das maiores oportunidades que o Senhor tem dado para nós é que a gente chegue ao ponto de crescer, amadurecer, aprender a perdoar, ter um coração de amar as pessoas,
Quando você vai lá para 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7, lá você observa uma história de um grupo de pessoas que tiveram problema, tiveram atrito. Ali você observa Paulo, você observa Apolo, você observa até Cristo, eles usando o nome de Cristo. E o Senhor Jesus diz o quê? Posta esse versículo, Alain, por favor. 1 Coríntios 3, 6 e 7. O que diz esse versículo? Um planta, o outro rega, mas quem dá crescimento? Deus. Quem é que dá o crescimento? Deus. Eu plantei. Eu, a primeira pessoa, eu plantei. Apolo regou. Apolo fez o quê? Mas o crescimento vem do Senhor. Amém. Vem de Cristo. Você não é tão bom o suficiente para o seu filho ser o melhor aluno da sala. Você plantou, a sua esposa regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Amém. Irmão, a palavra chega como aquela brisa suave que você não sabe. A flor, ela exala perfume, você não sabe de onde vem. Vem da flor. Vem da flor. Se tiver uma flor cheia de perfume aqui e um bicho morto aqui, você vai confundir o cheiro. É muito importante a gente lembrar que o cheiro da flor que exala, quem pode citar uma flor muito cheirosa aí? Dama da noite, jasmim, cheira que enjoa. Eu falo para o seu bonito que ela tem cheiro de cemitério, aquela flor de cemitério. Lá em casa tem uma do lado, tem dia que exala tudo. Meu Deus do céu, parece que eu estou no cemitério. A bicha cheira muito. Mas se tivesse alguém que passasse de noite ali e colocasse um gato morto do lado daquela planta, eu ia sentir mais o cheiro da planta, o cheiro do perfume, ou do gato morto de 8 dias, 10 dias. O gato morto ia tomar conta. Então, um ambiente onde tem o perfume de Cristo e tem morte, aparentemente a morte é mais visível, ela é mais notada, ela é mais clara. Aí eu te pergunto, como é que a palavra de Deus pode repercutir na família, no trabalho, na vida social, em todos os seus aspectos da sua vida, até mesmo na financeira? Como é que ela pode repercutir, você sabe? Antes de chegar nesse ponto, que eu vou finalizar lá, eu quero ler alguns versículos de Efésios 4, versículo 25 até o 31, vou ser bem breve, até porque eu não tenho muito tempo. Efésios 4, 25, a verdade como base da comunhão. Quem aqui tem o hábito, não precisa levantar a mão, não estou apontando família, quem aqui tem o hábito de sentar na mesa com a família e comer? Isso acontecia há 30, 40 anos atrás? Por mais que não tivesse mesa na roça, botava ali uma lata com umas tábuas em cima, mas todo mundo fazia chamada na hora do almoço. Cadê fulano? Vem almoçar, rapaz. Fulano, cadê? Não, até porque não precisava nem chamar, que a fome era tão grande, quando sentia o cheiro da comida, atropelava a mesa, atropelava a lata e todo mundo sentava. Mas hoje os meninos têm facilidade de abrir a geladeira, comer o que quer, a hora que querem. E na hora do almoço, cada um está no seu cômodo, vendo televisão, abrindo o celular, não tem contato com o pai, não tem contato com a mãe, a falta de respeito. Aí você diz assim, mas como que isso acontece? Acontece porque para muitos pais, entregar o celular para uma criança de 2 anos é um alívio. Ele vai ficar quietinho, nem chora. Se ele tiver com cólico, eu acho que ele ainda engole. E você não sabe a semente satânica que você está plantando no coração do teu filho ou do teu neto. Porque ali ele vai viajando ali. Eu vou falar para você, uma criança de 4 anos sabe mais mexer no YouTube do que muitos adultos acima de 60. Ali ele vê pornografia, ali ele vê cavalo com égua, ali ele vê galo com galinha, ele vê miséria. E ele não sabe interpretar o que está repercutindo na cabeça dele. É como se você pegasse São Paulo e fizesse enfiar na cidade ocidental. O lago da Ocidental é bonito? Sim. Mas qual é o lago maior? O de Brasília, que cerca Brasília inteira, ou o da Ocidental? Não tem como pegar o de Brasília e colocar no Ocidental, vai invadir a cidade. Lá é um lago gigante. É a mesma coisa de pegar o mar e jogar no lago de Brasília, vai explodir.
Então, irmão, nós temos que lembrar que quantos pais pegam o celular e calam seus filhos, mas não bota no desenho bíblico, não ensina ele o caminho que deve andar. Normalmente a boca fala do que está cheio o coração. Você só entrega o celular e não precisa dizer que ele já vai direitinho no sino do YouTube, e lá ele vê o que ele quer. Ele vê o que quer, até porque o pai ensina: meu filho, só fala aqui que vê o que você quer. Aí ele fala o que ele quer. Irmão, nós não sabemos a loucura que estão fazendo com as crianças. Você não sabe por que o seu filho às vezes faz coisa na sala de aula que nem você sabe por que ele fez. Mas não é isso que ele aprende em casa. É isso que ele aprende em casa, e foi você que deu a lição para ele. Nós temos que tomar muito cuidado, vigiar. Nós temos uma coisa chamada celular, rede social. Quem não tem um celular hoje? Se o marido não tem, a mulher tem. E alguns têm 2, 3, porque um é pouco. E se a rede social for fraca, ele pira, ele quer uma melhor. Irmão, nós temos que vigiar muito, porque nós temos que tomar muito cuidado. Vamos ler esse texto. Olha só o que ele fala aqui, ó. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Profundidade espiritual aqui mostra que a mentira rompe confiança, fragmenta o corpo de Cristo como membro do mesmo corpo. Quando a mente, todo o corpo sofre. A verdade não é apenas moral, é racional. Se você criar uma invenção aqui, uma mentira, muitos irmãos vão parar de reunir por causa daquela mentira. Se é verdade, não se sabe, é mentira. Mas vazou. Chegou no ouvido do Jonathan que eu falei dele. E eu não falei. Apenas alguém, ou eu falei, mas falei de outra forma. O que tem que ser feito? Chega para ter uma comunhão. Porque ele diz aqui, ó, agora o versículo 26, o que fala? Uma pessoa esconde erros constantes para preservar sua imagem na igreja. Isso, quanto maior a igreja, mais problema você tem. Uma igreja com 1000 membros, você não tem noção do que acontece ali dentro. Ninguém tem acesso. Quando descobre, você fala: meu Deus, o que é isso? Interiormente ou exteriormente parece tudo bem, mas interiormente vive com medo de ser descoberto. Lá no trabalho com muita gente, lá onde o irmão trabalha, lá onde você trabalhou, tem pessoas que roubam um parafuso, roubam uma pecinha, botam no bolso, outros pegam um clipe lá na papelaria. O que está repercutindo de nós? Se a gente for flagrado pelas câmeras. E ele vai falar aqui, ó: mentir protege o ego, falar a verdade cura o corpo. Quando você mente, você se protege, você fica ali fortalecido no seu ego. Agora, quando você fala a verdade, você é curado. Quando você pede perdão, quando você se arrepende. Olha o versículo 26, irai-vos, versículo 26, irai-vos e não pequeis. Não o quê? Quem pode completar o versículo? Irmão, a gente pode se irar? Irar não é pecado. A gente se ira, normal. Ué, nós somos humanos. Vai dizer que você nunca se irou com um colega seu de trabalho? Você nunca se irou com um vizinho? Você nunca se irou com alguém? Irai-vos e não pequeis. Mas não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Porque se você deixar, irmão, aí o Senhor pode vir como ladrão de noite e fazer uma surpresa. O Senhor pode chegar. Você já imaginou, o dado que eu dei agora, 62 milhões de pessoas morrem por ano. 72 milhões. Qual é o salmo que diz que vai cair 10 para um lado e 1000 para o outro lado e você não será atingido? Eu sei qual é, alguém sabe aí? Você já imaginou, irmão? Você ter 10 mil caindo para um lado, 1000 para o outro lado, 10 mil para a direita, 1000 para a tua esquerda, e tu não é atingido. Se isso não for livramento, se isso não for Deus repercutindo vida de você, proteção, cuidado, zelo. Hoje eu conversei, semana passada eu conversei com um empresário aqui, que foi o Raimundo, todo mundo lembra dele no ano 16 aqui, né, irmão? Que tinha um açougue. O Raimundo mudou daqui porque foi assaltado 13 vezes. Das 13 ele foi sequestrado 6.
13 vezes. 6 ele foi sequestrado, com pano na cabeça, com 12 no ouvido, foi levado para o meio do mato, chegou a ficar 2, 3 dias no meio do mato. Piu-piu já foi. Eu te pergunto aqui, quem de vocês aqui já foi sequestrado? Quem já teve a casa invadida por 2, 3 ladrões? Já teve. Então você sabe o que significa isso. Mas eu vou falar para você, irmão. Às vezes a gente entra em casa tão desapercebido, nem sequer está ligado de jeito nenhum, como se o mundo não existisse. Eu dou uma dica para vocês. Na hora de entrar em casa, vigia. Fica esperto. Fica de olho. Ah, tá vindo 2 caboclos, ele veio suspeito. Então desce. Vai lá na frente, dá a volta. Vigiar é isso aí. Levar a palavra do Senhor para quem precisa é vigiar. Levar a palavra de Deus para quem precisa é se santificar. Levar a palavra de Deus para as pessoas é levar vida, é levar livramento. Aí o versículo, ele vai falar aqui, ó: a ira não é pecado, ela pode ser um sinal de injustiça. Você está sendo injustiçado? Você se irou, você ficou com raiva. O pecado surge quando a ira se torna identidade. Quando você carrega aquilo e cria ferida, e aquela ferida abre, e você diz: eu não consigo perdoar. Eu não consigo, eu não consigo. Estou com muita raiva. Não há raiva desse mundo que não possa ser perdoada, meu irmão. Até mesmo o que aquele cara fez com aquela menina, ele pode ser perdoado. Agora, na hora da ira, eu não sei, se você não controlar, você pode ter problema. Então a gente precisa pedir a Deus, porque quando a ira, ela é um combustível para a vingança. A ira é combustível para a vingança, no silêncio. Quando você fala mal de alguém, você está se vingando daquela pessoa? Lógico, é uma vingança terrível, porque ela é oculta, ninguém está sabendo. Então nós precisamos de uma pessoa que se sente desrespeitada, irmão, em vez de conversar, ela engole a raiva. Isso eu estou falando de marido e mulher, isso eu estou falando de pai e filho, eu estou falando de colegas de trabalho, eu estou falando de irmãos da igreja, eu estou falando da nossa vivência. Quando a gente tem um problema com alguém, senta e conversa. Qual é a diferença de nós com os animais? Que nós somos racionais. Graças a Deus que você tem um raciocínio. Tem gente tão inteligente, irmão. Quantos profissionais nós temos aqui? Você vive sem esses profissionais? Seu eletricista? Seu bombeiro hidráulico? Seu bombeiro que apaga fogo quando queima a tua casa? Seu policial, quando você precisa, a primeira coisa que você faz, liga o 190, a gente correndo, pelo amor de Deus. Aí depois xinga a polícia. Esse policial não vale nada. Mas quando você precisa, primeiro que você chama. Primeiro Deus, depois a polícia. Então, irmão, é muito importante a gente lembrar que a ira, ela precisa ser controlada. Senão, do contrário, nós vamos ter problema. Com o tempo, a raiva vira frieza, sarcasmo, desprezo. O problema não foi sentir a ira, mas é não tratá-la à luz da verdade e do perdão. Então, irar você pode, mas você tem que ter dignidade para chegar na pessoa e pedir perdão. Então, é muito importante você lembrar. Vamos ler esses versículos para a gente continuar? Versículo 27. Ele fala assim, ó: 27, pode ler, irmãos, pode ler. Nem deis lugar ao diabo. Você algum dia já deu lugar para o diabo? Mas a gente dá consciente? Sim. Dá? Às vezes sim. Quando você fala mal de alguém, você está dando lugar para o diabo. Quando você pensa em se vingar de alguém, tirar a própria vida, você está dando lugar para o diabo. Quando você pensa as coisas negativas de alguém, você está dando brecha espiritual, lugar para o diabo habitar. E às vezes a nossa casa é o lugar que a gente mais cede para o inimigo. Às vezes a gente toma atitudes, irmão, que o próprio diabo falou, diz: você eu não esperava. Eu não esperava que isso viesse de você. Você invoca tanto o Senhor, você lê tanta Bíblia, mas você me deu um lugarzinho aqui agora, mais aconchegante da sua casa. Às vezes a gente fala tanto do inimigo, a gente traz ele tanto para a nossa vida, nas reclamações, na inveja, no ódio, nas atitudes, na hora de apontar o dedo.
Aí eu te pergunto, você seria capaz de apontar 5 grandes defeitos da sua vida? Grandes defeitos. Fala, eu tenho um defeito grave. Não precisa falar. Eu tenho um defeito grave. Eu tinha um defeito muito grave, eu vou me expor. Eu nunca conseguia contar uma verdade completa. Eu sempre acrescentava alguma coisa. Irmão, eu gastei 2 horas e 20 daqui para Sumaré. Foi 2 horas e 15, porque eu acrescentei os 5 minutos. Eu fazia questão de acrescentar os 5 minutos. E um dia eu tive uma comunhão com a Silvania, eu tenho uma dificuldade tremenda de falar 100% a verdade. Se eu for daqui para São Paulo, gastei 7 horas, irmão, gastei 6 horas e 50. Eu não conseguia falar aquela 7. Isso é dar lugar para o diabo. Mas em coisa tão pequena. Eu saía de casa 3h10 para viajar. Silvania, nós saímos 3h10, não, 3h15. Eu queria ganhar 5 minutos. Eu falei, mas não é possível. Senhor, me ajuda. Algo tão pequeno, tão fácil de ser resolvido, mas eu não dou conta. Eu estou dando lugar para o diabo. Quem nunca mentiu? O problema é quando você faz da mentira uma realidade para a tua vida. A mentira contada muitas vezes até você acredita que é verdade. Você fala, não, é verdade. Pessoa que diz que tem uma profissão sem ter, você já viu falar? E responde por um crime. Ele chega no policial e fala, eu sou dentista. Sua identidade, por favor. Não, mas eu estou sem ela. Eu sou padre. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou advogado, eu sou juiz. Estudando direito, ele quer ser advogado. O advogado quer ser juiz, juiz quer ser desembargador. Desembargador quer ser ministro do STF. E ministro do STF quer ser Deus. Você está entendendo? Você quer ser sempre um degrau a mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não dar lugar para o diabo. Feridas não tratadas tornam fortalezas espirituais. Quando você tem uma ferida, seja ela pequenininha, mas não foi tratada. Quando você tem um problema com o irmão, você pede desculpa, parece que você dorme mais leve. Você dorme mais leve, mais tranquilo. Então é muito importante, versículo 28, ele fala assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe para que tenha que cuidar do necessitado. Quando a gente fala de furto, a gente pensa logo que eu nunca roubei nada de ninguém. Quem sabe a diferença de roubo e furto? Furto é que pegou algo que ninguém conseguiu. Escondidinho, né? Ali na mão grande. E o roubo é quando você mete uma marca em cima de alguém. Então às vezes a gente furta, irmão, paciência de pessoas, furta a dignidade. Falar mal de uma pessoa por trás é furtar a dignidade dela? Às vezes não é aquilo que você acha, mas você quer ferir a pessoa, você quer fazer mal, você quer espalhar a maldade. E a Bíblia diz para a gente repercutir a palavra de Deus. Quando você chega nos lugares, alguém já ligou para você para pedir uma comunhão porque está precisando de ouvir uma palavra para consertar a tua vida? Então você dê graças a Deus, porque você está repercutindo alguma coisa de Deus. Quando alguém liga para você e pede algum tipo de ajuda espiritual, é porque você está repercutindo alguma coisa do Senhor. Mas se alguém disser assim, irmã Rita, que tal assim te chamar a irmã Teresa para orar? Não, pelo amor de Deus, faz comigo não. Um exemplo só, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Sei que vocês são meio em carne. Então é muito importante a gente lembrar que nós precisamos repercutir a palavra do Senhor. Amém. Lá em Tiago, o Senhor, eu vou ler um versículo aqui, Isaías, eu vou parar por aqui, que esse texto é maravilhoso, sugiro os irmãos que leiam. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, versículo 29. O que é uma palavra torpe? É falar o que eu quero falar e acabou, não estou nem aí para as consequências. Palavra torpe, fútil, que não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, Isaías 55, versículo 10 e 11. Podemos ler esse versículo? É tanta coisa que tem para a gente falar que não dá para falar, então tem que resumir. E eu vou ler Isaías 55 e Hebreus 4, 12 e 16. Isaías 55, versículo. O Alan está aí não? Versículo 10 e 11. Se alguém puder pegar? Isaías 55. Amém. Quem achou pode ler. Porque assim como descem a chuva, a neve dos céus, e para lá não tomam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunda, e a faça brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come.
10 e 11? Só 10 horas. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e apropriará daquilo para que a designei. Assim como desce a chuva e a neve. A terra sozinha, ela pode produzir alguma coisa? Sem chuva? Sem adubo? Sem o zelo, sem o cuidado, sem alguém para arrancar a erva daninha, sem para arrancar as árvores? Você sozinho, mano, não pode ser nada. A chuva ela desce, a neve desce, cai na terra, enquanto não produz. O que você plantar ali vai produzir. Ah, mas eu tenho terra, mas não faço nada. Vai nascer mato. Vai crescer árvore. Então a terra, a chuva não volta vazia, irmão Gilson. A terra sozinha em si. Você pode até dizer assim, cara, eu estou passando por uma seca tremenda. Quanto tempo que não chove na minha região? Vi uma reportagem um dia desse no Piauí, já tinha mais de 1 ano sem chover na região deles. Todo mundo morrendo, tudo seco. Agora quando a chuva bate, o irmão Jonathan estava até dando um exemplo ontem, produz vida. Você vê uma queimada, quando a chuva bate, a neve bate, você vê tudo cresce, tudo fica verde, tudo fica bonito. Assim ele faz uma alusão, uma parábola, mostrando a chuva e a palavra. Ele diz que a palavra não volta vazia. Amém. Um dia que a palavra de Deus entrou em você, ela não vai voltar vazia. Amém. Você é a terra. Você recebeu essa palavra. Se essa palavra nunca chegar em você, você é comparado com essa terra seca. Você é seco. Você não tem nada para oferecer para ninguém. Quando você abre a boca, só sai coisa negativa. Só sai coisas inúteis. Palavra torpe. Agora, quando a palavra de Deus bater, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que o designei. A palavra de Deus um dia chegou até você, irmão Fábio, chegou a cada um de nós, e ela não voltou para o Senhor vazia. Você pode até não ter percebido o aproveitamento, mas chegou em Deus com muitos frutos, e ela está onde? Dentro de você. Amém. Você só precisa colocar em prática. Você só precisa dizer, Senhor, eu preciso colocar o que está dentro de mim em prática. Eu preciso repercutir a palavra que está dentro de mim. Eu preciso ver que aquela pessoa está precisando, necessitando. Tem coisas tão simples da vida que a gente deixa passar batido e não leva para ninguém. Você nunca convidou talvez alguém que mora próximo de você para ir a uma reunião na tua casa. Você talvez nunca falou do Senhor com a pessoa que você convive com ela todo dia. Você talvez nunca se deu o luxo sequer de dizer que é cristão. Você talvez nunca convidou uma pessoa que você ama, talvez seu neto ou alguém muito próximo, para dizer assim, vamos ler a Bíblia comigo? Vamos ler um versículo? Que tal a gente ler um pouquinho? Que tal a gente desfrutar de um hino? Que tal a gente desfrutar essa palavra sozinho? 1 Coríntios 9,16, para finalizar, e Hebreus. O que diz 1 Coríntios? Paulo, ele deixou bastante claro que sobre ele tem um peso, e não é para ele se gloriar disso não. Se você pregar o Evangelho, irmão, isso não é motivo para você se gloriar, porque sobre você pesa essa responsabilidade, sobre mim pesa essa responsabilidade. Se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Diga assim para você, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Se você não prega o Evangelho, irmão, esse ai é para você, é para mim que tem pregado pouco. Mas eu vou dar uma dica aqui bem clara. Os irmãos que não são brasileiros, fica de pé, por favor. Vocês estão vendo isso aí? Irmão Emílio, faz favor. Esse irmão um dia, pode sentar, irmãos. Esse irmão um dia fez um telefonema para mim, pedindo para alugar um galpão lá no Araguari. E eu falei, irmão, ele me chamou para ser sócio com ele. Eu falei, não, mas não tem nada a ver com oficina. Mas eu encontrei com ele
conversamos aqui, não foi? No dia de sábado. Eu convidei ele para a reunião. A princípio eu não sabia quem era. E através desse irmão, ele disse: eu vou chamar meu pai para nos visitar. Pode sentar lá. Aqui estão os pais. E eu vou chamar meu amigo para me visitar. Está ali ele e a família. Eu vou chamar meu vizinho para me visitar. Está ali a irmã Ângela. E tem mais a sobrinha dele. E tem mais, eu acredito, que os 8 irmãos que nos visitam aqui. 6 a 8. E eu vou falar para vocês, irmão, isso é a palavra de Deus. Através de um único irmão, nós já está vindo aí quase 12. E nós pretendemos chegar a 30. Até dezembro. Então você tem que ser como José, esse ramo frutífero que se estende para o sob o muro e alcança pessoas. Às vezes o seu vizinho, tudo que ele está precisando é só de uma palavra. É só de um versículo. É só de uma luz da palavra. Agora, para finalizar, Hebreus 4, 12 e 16. Finalizar, eu gostaria que todos pudessem ler esse versículo para a gente, em voz alta. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Como é que pode uma palavra sozinha ter tantos adjetivos? Ela pode cortar mais do que a espada, ela pode penetrar no teu pensamento, ela pode dividir tudo aquilo que não presta em você e jogar fora, ela pode trazer o que é bom, ela pode atribuir com a tua vida um único versículo. Ela é apta, ela é eficaz. Quando você usa a palavra, ela traz eficácia para a tua vida. Quando você usa de serenidade, você está usando esse versículo. Quando você corta o que não presta da tua vida, você está usando esse versículo. Quando você sai das trevas, você está usando esse versículo. Senhor Jesus, quantas coisas, irmão. Quando você se livra de pensamentos negativos, você está usando esse versículo. É apta para discernir os pensamentos. Mas eu só estou pensando. Ela já discerniu. Eu tenho um propósito. Já discerniu. Já colocou o propósito em prática. E finalizando, no versículo 16. Eu quero que você leve esse versículo para a sua vida. Esse aqui, todos os demais, mas esse aqui, a palavra de Deus é viva. Você, quando lê a Bíblia, você não está lendo algo morto, que vai embora daqui a pouco. É algo que está escrito há mais de 2000 anos e é viva. Mais viva do que o jornal que vai sair amanhã. Olha só. Acheguemos-nos, portanto, vai ficar de pé? Vai ficar de pé? Quem puder ficar? Como é que você se achega para pegar alguma coisa? Faz favor, irmão, chega até aqui, por favor. Sim. Ela chegou aqui, ó, para buscar aqui para essa agenda. É só um exemplo. Acheguemos-nos é dar um passo à frente. Acheguemos-nos, portanto, desconfiados. Não, confiadamente. Junto ao trono da graça. Para quê? A fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Pode sentar, irmão. Eu quero finalizar nesse versículo. Você é daqueles que, quando se achega ao Senhor, que pede alguma coisa, você é aquele que fica confiante? Você chega confiadamente? Você, junto ao trono da graça, a fim. Você, quando chega, você chega a fim de receber? Ou você chega desconfiado? Ou você olha e meia hora não aconteceu, você fala assim: ó, deixa eu falar, eu acho que Deus nem me ama mais. Essa é a minha realidade. Isso é a realidade de quase todos nós. Quando a gente pega esse versículo e botar em prática na nossa vida, a nossa vida muda. Achegamos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus é o Senhor. Amém.